todo o capítulo da nossa meditação nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abrão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abrão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abrão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me, e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abrão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morte. Então se inclinou Abrão diante do povo da terra, falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te darei o preço do campo, toma de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abrão ouvido isto, a Efron pesou-lhe a prata, de que esse lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteira a Manré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abrão, na presença dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Maré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abrão o direito do campo e da caverna que nele estavam em posse de sepultura. Amém. Amém. Como disse, irmãos, o tema dessa mensagem é a vida e o legado de Sara, reflexões de uma mulher fiel. Quando nós olhamos para esse capítulo, capítulo 23 de Gênesis, esse capítulo ele nos conduz a um solene momento, um momento solene, silencioso e também profundamente humano na história dos patriarcas, aqui principalmente na história de Abrão. E depois de tantos episódios que Abrão viveu, de tantos episódios marcados por promessas, marcado por peregrinação, marcado por provas e também por livramentos, o texto aqui ele nos coloca diante da morte de Sara, a esposa de Abrão. Aqui a narrativa é breve a respeito da morte de Sara, mas ao mesmo tempo ela também é densa, mostrando que até mesmo uma família abençoada pela aliança vive num mundo marcado pela queda. A morte afeta a todos. Sara, ela estava associada à promessa, era também um exemplo de fé, um exemplo, um instrumento do propósito divino que também enfrentou a morte. Isso nos lembra aqui que a piedade, ela não nos torna imune à dor, nem a fé nos torna insensíveis diante da separação. Ao mesmo tempo, esse capítulo também, ele não trata apenas, do fim da vida de uma mulher, mas do testemunho que permanece mesmo depois que ela parte. Sara, ela não aparece aqui com longos discursos, nem com grandes ações públicas. Ainda assim, a sua história nos fala ainda hoje. A sua vida, ela esteve ligada à promessa, à peregrinação, ao agir soberano de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 11, Sara é lembrada como alguém que pela fé recebeu o poder da parte de Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6, ela também surge como referência de devoção e confiança. Por isso, ao lermos Gênesis 23, não contemplamos apenas um sepultamento, mas nós refletimos sobre a vida e sobre o legado de uma mulher fiel. Esse capítulo, ele nos ensina que a morte
de um servo de Deus, de uma serva de Deus, produz lágrimas verdadeiras, mas também deixa marcas que o tempo não pode apagar. E quando a fé, ela molda a nossa vida, nosso testemunho continua ecoando, continua a falar, mesmo depois do silêncio do sepulcro. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, já no versículos 1 e 2, é a dor real diante da morte de uma serva de Deus. O texto ele destaca de forma única a vida de Sara, como no versículo 1, enfatizando a sua importância singular, sendo ela a única mulher na Bíblia cuja idade é registrada. Sara, ela viveu 127 anos e morreu quando Isaac tinha 37 anos. Abraão ainda sobreviveu depois dela, cerca de 38 anos, e morreu com 175 anos, Abraão. Desde a saída de Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, até a morte de Sara, se passaram cerca de 62 anos. Como provavelmente eles eram casados antes de Abraão sair de Ur dos Caldeus, isso nos mostra que eles viveram juntos mais de 6 décadas, juntos, casados e juntos aí. E Abraão, o texto nos mostra que Abraão ele sentiu profundamente a perda de Sara, da sua esposa fiel e companheira. Sara morreu, o texto diz no versículo 2, que ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E o texto diz que Abraão veio para pranteá-la e chorar por ela. Kiriat Arba era o antigo nome de Hebron, cidade situada na região de Canaã, no sul da terra prometida. No entanto, no entendimento judaico, lamentar significa honrar o falecido, reconhecendo o valor da sua vida. Tem principalmente esse aspecto de lamentar, reconhecer o valor daquela pessoa, tudo que ela fez enquanto em vida. E apesar de suas falhas, Abraão, ele demonstrou ser um marido zeloso. E o seu lamento aqui revela o seu amor e a honra que ele tinha por Sara. A dor de Abraão diante da morte de Sara nos lembra logo no início desse capítulo que a fé verdadeira não nos torna frios. Ela não nos ensina a negar a realidade do sofrimento, ele existe. Quando o texto diz que Abraão veio para lamentar Sara, provavelmente indica que ele se dirigiu ao local onde o corpo dela estava para prestar as suas últimas homenagens, as suas honras. Alguns entendem que ele veio de Berseba, outros, como diz no capítulo anterior, outros apenas veio uma aproximação dentro da região. Em ambos os casos, a ênfase aqui não está na distância, não está no sítio, no local, mas está exatamente no fato de que Abraão enfrentou a perda e ali ele chorou diante de Deus. Ali ele chora, planteia pela perda da sua fiel esposa. O fato de Abraão lamentar a morte de Sara desfaz a ideia de que pessoas de fé não deveriam chorar. Mesmo sendo amigo de Deus, mesmo sendo considerado o pai dos que creem, ele não reprimiu a sua dor. Ele lamentou, ele chorou, mostrando que o luto não é incredulidade, mas expressão legítima da separação causada pela morte. As Escrituras, elas não ensinam uma espiritualidade artificial, pelo contrário, revelam servos de Deus chorando em momentos decisivos, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, e pois a morte aqui, a Bíblia nos fala que a morte continua sendo o nosso último inimigo, e ela é fruto exatamente da queda do pecado do homem. O choro de Abraão é um choro de tristeza real, mas não de desespero. Ele chora, ele sente a dor, mas ele não se desespera. O próprio Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro, mostrando que luto é tempo de chorar. Mas isso não significa permanecer preso à dor. O caminho bíblico é chorar, é depois levantar-se e seguirem vivendo como Abraão fez. O choro de Abraão não era choro de desespero. Ele lamenta, mas não como alguém sem esperança. Isso distingue aqui o luto do crente daquele que não conhece as promessas de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, Paulo ele não afirma que os crentes não se entristecem. Ele não afirma isso.
Mas ele afirma que eles não se entristecem como os demais, que não têm esperança. Sentimos dor, lamentamos, choramos em momentos assim, mas não nos desesperamos, porque a nossa confiança e esperança está em Deus. A fé, ela não elimina as lágrimas, mas impede que ela se torne revolta contra Deus. Abraão chorou porque ele amava Sara e sentia a dor da separação. Ele reconhecia o peso da morte. Ainda assim, ele permaneceu confiando no Deus da aliança, que cumpre a sua palavra, mesmo quando seus servos passam pelo vale da sombra da morte. E ao olharmos para Sara, percebemos que nem mesmo uma mulher que foi tão ligada à aliança foi poupada dessa realidade. Todos nós passamos por esse caminho. Alguns já passaram, outros vão passar, até a volta de Cristo. E Sara aqui, ela foi alvo da graça de Deus, ela participou do cumprimento das promessas, ela é lembrada como uma mulher de fé, mas ainda assim morreu. Isso nos ensina que a redenção, que já foi inaugurada através da morte de Cristo, ela não removeu ainda todos os efeitos da queda. Os santos, eles pertencem ao Senhor, mas ainda gemem no mundo caído, aguardando pela consumação, como diz Romanos 8, versículo 23. A morte de Sara, ela nos lembra que a fé se desenvolve dentro de uma realidade marcada pela dor, pelo envelhecimento, pela separação, pelas lágrimas. Quando a morte ela alcança uma casa piedosa, a primeira resposta nem sempre é explicação, mas pranto. Antes de negociar a sepultura ou tratar dos detalhes do sepultamento, Abraão ele chora. É a primeira coisa que ele faz. O coração ferido precisa de tempo para sentir o peso da perda diante de Deus. O que nos ensina a não endurecer o coração diante da dor alheia. O Senhor Jesus, ao se aproximar do túmulo de Lázaro, também chorou, mesmo sabendo que ressuscitaria ele pouco tempo depois, logo depois. Assim, a dor de Abraão diante da morte de Sara revela que o luto do povo de Deus é profundo, é real, mas jamais vazio. Há lágrimas, sim, porém lágrimas que caem nas mãos daquele que continua sendo a nossa esperança e a nossa porção, a nossa herança para sempre. O segundo ponto que eu quero destacar está nos versículos 3 ao 6, é o testemunho de uma vida que deixou marcas. Depois de chorar por Sara, Abraão ele se levanta para tratar do sepultamento. E esse movimento, essa atitude de Abraão é significativa. A dor não paralisa para sempre. O luto é real, mas a vida precisa seguir sob a direção de Deus. E nesse contexto, ele se dirige aos filhos de Et, e a resposta dos filhos de Et revela algo importante. Os filhos de Et dizem para Abraão: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Embora essa fala seja dirigida a Abraão, especificamente a Abraão, ela também ilumina o ambiente espiritual daquela casa, da sua família. Não é apenas a reputação de um homem, mas o testemunho de uma vida familiar moldada pela presença de Deus. Sara viveu ao lado desse homem por décadas de peregrinação, por décadas de prova e de promessas. Abraão nunca esteve sozinho, Sara estava ao seu lado. E a sua história, a história de Sara, esteve então profundamente ligada à vida de Abraão, deixando marcas visíveis. Costuma-se dizer que atrás de um grande homem há uma grande mulher, mas o mais correto é dizer que ao lado dele há uma grande mulher, não atrás, ao lado. Eu posso afirmar isso por experiência. Eu não seria quem sou, nem teria alcançado o que alcancei sem o apoio, a inspiração e a dedicação da minha querida esposa Alessandra. Então, às vezes eu apareço, mas ela está ali atrás, apoiando, não atrás do lado, apoiando, me ajudando. Como bem disse João Calvino, ele diz: a mulher foi criada com o expresso propósito de enriquecer sublimamente a vida do homem. Graças a Deus pelaquela que Deus nos deu e colocou ao nosso lado.
E esse ponto é importante, porque muitas vezes o legado de uma mulher piedosa não aparece em atos públicos grandiosos, mas na influência profunda, silenciosa de uma vida diante de Deus. Sara não foi perfeita, e as Escrituras não escondem as suas fraquezas, seus temores, os seus tropeços ao longo da caminhada. Ainda assim, a palavra de Deus a honra como uma mulher de fé. Em Hebreus 11:11, ela é lembrada como alguém que recebeu o poder de Deus para ser mãe, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Seu legado, portanto, não foi construído sobre a impecabilidade, na perfeição, não, mas sobre a graça de Deus, operando na vida dela, mesmo em suas fraquezas. Como afirmou Mark Lloyd Jones, ele disse que a vida cristã inicia com graça, continua com graça e termina com graça. Quando os heteus, eles chamam Abraão de príncipe de Deus, eles reconhecem algo distinto nele: dignidade, integridade, profundidade espiritual. E esse testemunho vindo de fora tem grande valor, pois revela que ele não era apenas mais um dentre tantos habitantes ali de Canaã. É natural entender que Sara, como a sua companheira, também participou desse testemunho, também contribuiu para esse testemunho. Ela esteve presente no chamado, ela esteve presente na peregrinação, nas longas esperas, nas dores, no cumprimento da promessa de Isaac. Sua vida contribuiu para esse testemunho que agora ela ecoa entre os de fora, lembrando-nos de que uma vida piedosa deixa marcas dentro e fora de casa. Além disso, o texto ensina que o verdadeiro legado, ele não se mede por realizações visíveis, mas pela participação fiel no propósito de Deus. Sara foi parte essencial da história da redenção. O filho da promessa, Isaac, veio por meio dela, conforme a palavra do Senhor. A sua vida não foi secundária no plano divino, mas ocupou um lugar definido na aliança, e a sua memória permanece ligada à fidelidade de Deus. Por isso, Pedro apresenta como exemplo de mulher entre as mulheres santas que esperavam em Deus e viviam com um espírito manso e confiante, destacando então uma fé real, perseverante e moldada pela esperança em Deus. E o povo de Deus, ele precisa reaprender a valorizar o impacto silencioso de vidas fiéis. Nem todo legado faz barulho, nem aparece em reconhecimento público. Muitas marcas profundas são deixadas na constância da fé, na perseverança nas provações e na caminhada com Deus ao longo dos anos. Helen Keller, ela diz que a vida é uma sucessão de lições que têm que ser vividas para então serem compreendidas. Sara partiu, mas a sua história permanece, porque a fé verdadeira ela não desaparece sem testemunho. Aqueles que vivem para o Senhor continuam falando, mesmo depois da morte, pois Deus preserva o fruto de uma vida consagrada a Ele, a vida de alguém que colocou a sua confiança e esperança exclusivamente nele. O terceiro ponto que eu quero destacar está nos versículos 7 ao 20, que é a fé que busca herança mesmo em meio à perda. A compra da caverna de Macpela é um dos momentos mais expressivos da fé de Abraão na sua história, na sua jornada de fé. À primeira vista, o texto trata de um sepultamento e de um acordo legal para garantir um lugar digno para sepultar Sara. No entanto, quando nós olhamos com mais atenção para esse texto, percebemos que há algo mais em jogo. Abraão ele não apenas resolve uma necessidade momentânea, imediata, mas ele age como um homem de fé em meio à dor, firmando-se nas promessas de Deus mesmo diante da perda. Em vez de ser paralisado pelo luto, ele se levanta e ele age com sobriedade, com reverência e também esperança. É significativo que Abraão se apresente aos filhos de Het como estrangeiro, como peregrino entre eles.
E essa declaração revela a sua condição, ao mesmo tempo também a sua convicção espiritual. Ele vivia na terra prometida, que Deus tinha prometido a ele e à sua descendência, mas ainda não a possuía totalmente, plenamente. Ele estava em Canaã por promessa de Deus, não por domínio visível. Humanamente ele era forasteiro, mas espiritualmente ele era herdeiro do que Deus já havia prometido. E essa tensão, ela marca toda a vida cristã. Já pertencemos ao Senhor e às suas promessas, mas ainda aguardamos a plenitude dessa herança. Hebreus capítulo 11, versículo 13, mostra que os patriarcas morreram na fé sem ter recebido plenamente o que lhes fora prometido, mas confessando que eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Por isso, a compra de Macpela, da caverna de Macpela, não deve ser vista apenas como uma simples formalidade comercial, mas como um ato carregado de significado teológico. Abraão, ele insiste em pagar o preço completo, recusou-se a receber de forma informal ou de forma provisória aquela herança, aquela propriedade. Ele não busca apenas permissão para sepultar Sara, mas uma posse legítima, definitiva para ele e para a sua descendência. Então, em meio à dor, a sua fé o leva a investir naquilo que Deus prometeu. A primeira porção da terra que possui em Canaã, que Deus tinha prometido para ele, a primeira porção, não foi uma casa, não foi um campo, mas um sepulcro, o que é profundamente significativo. A fé, ela não ignora a morte, mas também ela não se rende a ela. Pois mesmo diante da sepultura, Abraão ele continua crendo que a promessa do Senhor permanece firme. A fé verdadeira, ela não depende da aparência imediata das circunstâncias. Aos olhos humanos, comprar um túmulo, um lugar de sepultura, para a esposa poderia parecer apenas o reconhecimento de uma perda irreversível. No entanto, pela fé, aquele sepulcro era também um marco da fidelidade divina. Abraão sepulta Sara na terra que Deus havia prometido à sua descendência. Ainda que ele não pudesse ver o pleno cumprimento dessa promessa, ele agia certo de que a palavra do Senhor jamais falha. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, afirma que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E esse texto, então, ele nos ensina que a fé, ela não é uma demonstração sentimental, mas se expressa em decisões concretas. Não é apenas algo que a gente sente, mas ela se manifesta. Podemos ver ela em ação através de decisões, atos concretos. Abraão, ele conversa, ele negocia, ele pesa a prata e ele formaliza a compra e garante então juridicamente a posse daquele terreno. Sua esperança nas promessas de Deus não o torna passivo ou místico, ao contrário, o leva a agir com responsabilidade, com integridade e com discernimento. O mesmo se aplica a nós, o mesmo se aplica a cada um de nós. Crer nas promessas de Deus não é fugir da realidade, mas enfrentá-las com olhos do Senhor, olhando para Deus. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo ele nos lembra que não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Assim, a caverna de Macpela, ela torna-se um testemunho silencioso de que o povo de Deus vive pelas promessas do Senhor. Em meio ao luto, Abraão não se comporta como quem perdeu tudo, mas como quem sabe que a história ainda não terminou. Deus está a escrever a história. A morte de Sara é dolorosa, mas não anula a aliança. A sepultura é real, mas a promessa permanece. A fé madura é essa: saber chorar, mas continuar esperando. Reconhecer a perda, mas não abandonar a certeza de que Deus cumprirá tudo o que Ele disse. O quarto ponto que eu quero destacar, está no versículo 19 e 20, é o legado de Sara continua além da sua morte.
Os versículos finais de Gênesis 23, eles parecem à primeira vista apenas o encerramento de uma transação e de um sepultamento. No entanto, eles carregam profundo aqui também significado teológico. Ao registrar que Abraão sepultou Sara na caverna de Macpela, em Canaã, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele não apenas informa o local do sepultamento, mas ele mostra que mesmo na morte, Sara permaneceu ligada à terra da promessa, à aliança de Deus e à esperança do povo de Deus. Sua morte não a retira da história da redenção, ao contrário, o sepultamento de Sara em Canaã se torna uma declaração silenciosa que a promessa de Deus, ela permanece firme, ainda que a sua plenitude ainda não tivesse chegado. Isso aqui é muito significativo, porque Sara não foi sepultada na sua terra de origem, nem no lugar escolhido por conveniência. Podia dizer, não, vou levar ela lá para sepultar onde? Lá na terra dela. Não. Ela é sepultada exatamente ali, na terra da promessa, na terra que Deus prometeu a Abraão e toda a sua descendência. Esse detalhe revela que a esperança da família, da aliança, não estava voltada para Ur ou para Arã, mas firmada na palavra de Deus e no futuro que ele prometeu. Mesmo na morte, Sara permanece identificada com o lugar, não com o lugar de onde saiu, mas com a promessa para o qual ela foi chamada. O mesmo ocorre com todo crente verdadeiro. A nossa identidade final, ela não é definida pelo presente século, mas é definida pela vocação celestial que recebemos em Cristo. Podemos ver aqui que a fé, ela atravessa o vale da morte, sem se render ao desespero. O corpo de Sara desce à sepultura, mas a promessa não desce com o corpo de Sara. A morte atingiu a serva de Deus, mas não cancela a sua fidelidade. Nem o túmulo interrompeu a aliança, pois a aliança de Deus não se sustenta na força humana, mas na imutabilidade do Senhor. O Deus que não muda, o Deus que não falha e o Deus que está dirigindo a sua história. O Deus que é a nossa porção. Por isso, Gênesis 23, ele não é um capítulo de luto, mas é um capítulo de esperança perseverante. O sepulcro de Sara em Canaã já apontava que Deus cumpriria tudo o que prometera, como mais tarde se confirma. Em Josué 21:45 diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras do Senhor à casa de Israel. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu plenamente. George Washington Carver, ele disse que nenhum indivíduo tem o direito de vir ao mundo e sair dele sem deixar algo para trás. Essa verdade se confirma na vida de Sara, cujo exemplo permanece para nós hoje. Seu legado continua, pois uma vida de fé nunca termina em silêncio. Hebreus 11:1-4 afirma que Abel, mesmo depois da morte, ainda fala. E o mesmo princípio se aplica aqui também a Sara. Sara ainda fala por meio da sua peregrinação, da sua participação na promessa e da sua confiança no poder de Deus. Sua vida teve falhas, como a de todos os santos do Antigo Testamento, mas a graça do Senhor foi maior do que as suas fraquezas. Ela não é lembrada como uma mulher perfeita, mas como alguém que pertenceu a Deus, alguém que, e isso define o verdadeiro valor e o seu verdadeiro legado. Alguém que, apesar das suas falhas, fraquezas, pertencia a Deus e foi usada para a glória de Deus. O que permanece não é a grandeza humana, mas a obra da graça de Deus numa vida completamente rendida ao Senhor. Como disse a C.T. Studd, ele diz que somente uma vida logo passará, somente o que foi feito para Cristo durará. O túmulo de Sara não é apenas memória da perda, mas também o testemunho de pertencimento. Seu corpo foi depositado na terra prometida, pois a sua história estava ligada ao povo da promessa. Da mesma forma, os que morrem no Senhor não são esquecidos, nem separados da comunhão da aliança, pois continuam pertencendo a Ele na vida e na morte.
O legado de Sara vai além do seu último suspiro, lembrando que Deus não abandona os seus no sepulcro e que a vida de fé deixa marcas que a morte não apaga. Enquanto aguardamos a herança incorruptível, a cidade permanente e eterna preparada pelo Senhor para o seu povo. Irmãos, e concluindo, a vida de Sara, ela nos ensina que a fidelidade de Deus não significa ausência de fraquezas, de dores, de limitações. Ela não foi uma mulher perfeita, mas foi uma mulher alcançada pela graça e sustentada pela promessa de Deus. Sua história foi entrelaçada com o plano de Deus, e o seu nome permaneceu ligado à aliança mesmo após a morte. Isso é profundamente encorajador, porque mostra que o Senhor não despreza a vida daqueles que confiam nele. Ele se agrada de usar vasos frágeis para cumprir os seus propósitos eternos, para que a glória seja dele e não nossa. Gênesis 23 termina com um sepulcro, mas não com derrota. A compra da caverna de Macpela aponta para algo maior. O Deus que prometeu haveria também de cumprir. A sepultura de Sara na terra da promessa era um testemunho de que a esperança dos servos de Deus, ela não está presa ao presente, mas firmada pela palavra imutável do Senhor. Onde os olhos naturais, eles veem apenas perdas, a fé reconhece que Deus continua a escrever a história. Ao olharmos para Sara, para a vida de Sara, somos chamados a examinar o tipo de marca que estamos deixando. Uma vida vivida pela fé nunca é inútil. O testemunho piedoso permanece, porque Deus preserva o fruto daquilo que Ele realizou na vida deles, na vida do seu povo. E que o Senhor nos conceda a graça de viver de tal modo que quando a nossa voz se calar, quando dermos nosso último suspiro aqui, a nossa fé continue a falar, continue a inspirar outros. E eu quero concluir com o que disse John Piper, que diz: esse é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos dizemos: não fui eu, foi a graça de Deus em mim.